A paz do Senhor a todos. Amém. Estamos felizes de estar aqui com os irmãos. Mais uma vez estivemos um pouco ausente, mas é um tempo necessário. Estamos aqui hoje e aprove a Deus nós estarmos aqui trazendo uma palavra. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Vamos ler o versículo 16. Amém? Atos capítulo 16, versículo 16. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor desta igreja, nosso pastor presidente, pastor Josué de Almeida e pastor José Sobrinho. Deus abençoe grandemente. Amém, irmãos? Amém? Amém. Podemos ler? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Somente até aqui, amém? Pode tomar os assentos. Eu vou tentar correr aqui. Paulo, ele era um homem de propósito, um homem de Deus, um homem de propósito. É um homem que eu defino como aquele que tem os pés bem firmados no chão. Não é um homem que vive por viver, é um homem que sabe por que está vivendo. Ele tem uma missão da parte de Deus e ele vive para essa missão, não para outra coisa. Ele não tem a vida dele própria, a vida dele se baseia no querer do Senhor. Isso eu defino como um homem que tem um propósito de Deus em sua vida. E Paulo, ele acaba de vir no capítulo 15 de uma reunião lá em Jerusalém, uma assembleia geral, aonde ele foi resolver algumas questões relacionadas aos costumes judaicos. Circuncisão, é necessário o gentio circuncidar ou não? Sem circuncisão não há salvação. E esse era o debate. Então eles levaram essa questão para Jerusalém e foi resolvido que a circuncisão ela é feita no coração. Não havia necessidade daqueles que estavam recebendo ao Senhor como Salvador, sem ter sido circuncidados. Se Deus os alcançou sem esses protocolos dos judeus, é sinal que não precisa disso. Para o judeu era o símbolo, a marca: é circuncidado, está salvo. Mas eles não eram. E Paulo foi brigar exatamente por isso, porque Pedro recebeu a revelação do Senhor, que não precisava mais de circuncisão. Isso é protocolo humano, não precisa mais. Isso é para os judeus. Não venha colocar carga sobre os gentios que Deus não colocou. A salvação é por meio da fé. Só que Pedro volta para Jerusalém e no meio do povo dele, no meio dos judeus, ele começa a ver judeus sobrecarregando os gentios lá. Os gentios começaram a perder novamente a vez, o espaço no meio dos judeus. E Pedro deixa quieto, começa a cruzar os braços. Então Paulo vem lá de fora de Antioquia e vem resolver essa questão. A questão foi resolvida e agora eles estão voltando com uma carta. E no coração de Paulo com Barnabé, eles vinham conversando: vamos passar em cada igreja a qual nós pregamos o Evangelho. Aonde nós plantamos igreja, vamos passar lá para ver como estão os nossos irmãos. Isso é a preocupação de um coração pastoral.
ele não simplesmente levanta e deixa. Ele levanta e depois ele vai lá, porque ele se preocupa se está bem. E Paulo tinha essa preocupação. Então Paulo tinha esse cronograma também. Vamos passar para ver como estão os nossos irmãos. Só que a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16 que há uma contenda entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé fala: eu quero levar meu sobrinho Marcos. Mas Paulo era um homem que não aceitava de maneira nenhuma aqueles que desistiam no meio do caminho. Deus teve que trabalhar isso no coração de Paulo. Paulo começa a contender agora com Barnabé, dizendo: não acho lícito levar aquele que lá atrás nos abandonou, porque ele vai nos abandonar novamente. Então Paulo tinha o medo do abandono, ele tinha esse medo, então ele não aceitava. Eu não quero sofrer a mesma coisa de novo. Mas Barnabé briga e fala: então eu vou levar, eu vou com ele e você vai com o outro. Escolhe quem você quer ir, porque eu vou levar Marcos, porque para mim ele é útil. E a Bíblia diz que então Paulo pega Silas e vai com Silas, seguindo o mesmo cronograma. Vamos passar nas igrejas, vamos ver como anda. Cronograma de Paulo. Só que, irmãos, é necessário nós entendermos uma coisa: há um cronograma de Deus e há um cronograma do homem. Nós temos que sempre fazer a distinção do que é meu cronograma e o que é o cronograma de Deus. Paulo tinha o cronograma: vamos passar na igreja. Só que a Bíblia diz que quando ele tenta pregar em Frígia, o Espírito Santo impede de pregar ali. O Espírito Santo se coloca como barreira: não vai pregar aqui, continua a sua viagem. E Paulo não ora, Paulo segue, e ele tenta ir para Bitínia, e o Espírito Santo novamente: não vai pregar aqui. Aí Paulo para, entra em parafuso e fala: peraí, pregar, ele não disse que tem que pregar em todo o tempo? Paulo vai dizer isso a Timóteo, em 2 Timóteo 4. Por que agora ele está me barrando? Ele disse: ir de pregar o evangelho a toda criatura. Pregar é certo, é. Mas o cronograma de Deus sempre vai à frente. Ainda que pregar seja certo, Deus estava vendo algo lá na frente que Paulo não estava vendo. Então era necessário Paulo parar. Para, Paulo. Calma, Paulo. Vai dobrar o seu joelho, Paulo. Vai dormir que eu vou te mostrar o que está acontecendo. Não adianta só querer fazer, irmãos, o certo. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. E da maneira que Deus quer que você faça. Tem que ser especialmente assim. E a Bíblia diz que Paulo então para em Troade, com a cabeça em aquela confusão. E a Bíblia diz que Deus deu uma visão a Paulo, e na visão ele via um homem, que a versão de King James fiel vai deixar mais claro o que está acontecendo aqui. Vai dizer que via um homem orando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse homem estava orando. Esse homem é a representação de uma nação, de um povo. E esse homem orando, Deus estava mostrando: tem alguém lá precisando de ajuda. Paulo, você não sabe por que eu estou te impedindo de pregar nos lugares aonde você já pregou? Mas eu te digo por quê, porque é algo mais emergente, você não está vendo, mas eu estou. Então com isso eu posso dizer aos irmãos: todas as vezes que Deus te paralisa, todas as vezes que Deus coloca algum obstáculo na sua frente, na obra de Deus até às vezes, é porque há algo mais emergente lá na frente. Deus não quer te parar, Deus quer te dar mobilidade para você chegar mais rápido no propósito. Nós entendemos que parar, quando Deus nos barra, quando Deus nos bloqueia, nós estamos perdendo tempo, mas não. Na ótica de Deus, quando é Deus quem te para, você vai continuar caminhando por algum caminho. Ele para Paulo na Frígia e Paulo continua caminhando. Então você vai continuar caminhando. E quando você menos esperar, você vai chegar no propósito. Aleluia. Deus vai te barrando, irmão, não reclama não. Glorifica a Deus, porque Ele sabe o que te esperava lá na frente. Aleluia.
Toda vez que Deus te barra, pergunte não por quê, Senhor, mas pergunta para quê, Senhor, qual o propósito? Tem algo que eu não estou vendo com a minha visão? Será que o hiperativismo da vida me cegou a ponto de não enxergar o seu querer em detrimento ao meu? Então é algo que Paulo tinha em mente. A Bíblia diz, isso é um homem de propósito. Após receber a revelação, o que ele faz? Ele não briga. Ele não briga porque o Senhor interrompeu o meu cronograma, não. Ele entende quem manda é Ele. Ele pode interromper o que Ele quiser. Se Ele interrompe até a vida, se Ele quiser, Ele é o dono dela. Quanto mais o meu cronograma humano. O que vale, irmãos? O seu cronograma perto de Deus? Nada. Embrulha ele e joga no lixo. Se Deus falar com você, pode projetar, isso é importante, projeta. Tenha organização na obra. Mas se Deus chegar e bagunçar tudo, fazer aquele reboliço, glorifica a Deus, amassa o papelzinho, por mais bonito que esteja, e joga no lixo. Porque mais vale cumprir a vontade de Deus. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. O que eu quero dizer com isso é que se você ficar tentando ainda assim persistir na tua vontade, ignorando a vontade de Deus, você está fazendo um sacrifício de tolo. Vai chegar lá na frente sofrendo, porque você vai ter que sofrer com o diabo, com a sua vontade, que já são nossos inimigos natural, e Deus ainda te barrando. Não é coisa fácil não, irmãos. Paulo queria fazer a sua ida, mas Deus disse não. Você vai seguir o que eu quero, porque eu sei o que há de maior necessidade lá na frente. A Bíblia diz que eles amanhecem com a mala feita e vai. Chegando lá, eles encontram um lugar. Eles procuram um lugar de oração. E a Bíblia diz, irmãos, eles procuram um lugar de oração. Isso aqui é tremendo. Porque hoje nós temos que procurar um lugar na agenda. Hoje não é mais um lugar de oração que nós precisamos. Nós temos muitos lugares de oração. Hoje você precisa procurar um lugar na sua agenda para colocar ali oração. Que hora eu vou orar? Se 6 horas da manhã eu não tenho que me aprontar para o trabalho. 7 horas eu tenho pilates. E aí vai avançando, né, irmão? Eu tenho academia, eu tenho que treinar e sei lá o quê. E às vezes até mesmo o hiperativismo da igreja nos engana, achando que nós estamos fazendo para Deus, quando na verdade é só Samuel servindo sem conhecê-lo. É só um formalismo que foi passado para você. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer que você tenha comunhão com Ele, independente se tem alguém vendo, se não tem alguém vendo. Ele quer que você tenha amor por Ele, independente se alguém está observando. Independente de religião. Vamos dizer isso? Porque é religiosidade, irmãos. É o que tem mais atrapalhado os crentes da igreja. Se envolvem numa cúpula onde dizem isso aqui é sagrado. Se eu faço isso aqui, eu sou salvo. Porque dá a sensação de fazer o bem, eu serei salvo, mas não é o suficiente, irmãos. A salvação ela vem pela obediência, ela vem pela resistência da tua fé, principalmente falando na ótica humana, porque a Bíblia diz que a salvação é por meio da graça, está paga, Deus fez tudo. Mas não adianta eu falar para você que você não precisa fazer nada, cruzar o braço e ficar quietinho, só vir na igreja, não. Você vai ter, irmãos, que trabalhar. Você vai ter que, de alguma maneira, aprisionar a tua vontade, dia após dia. Vai ter que brigar. O velho eu, hora outra, vai botar a mãozinha para fora, ele vai externar os desejos antigos, e você vai ter que dizer, não quero, sou uma nova criatura, nasci de novo. São brigas que nós teremos que ter todos os dias. Se pregar o diferente para você, está errado. A Bíblia não diz isso. Paulo diz, aqueles que são de Cristo crucificaram o seu eu.
crucificar o seu eu. E não é um dia, fala que todos os dias tem que crucificar. Pensa que é fácil, não, irmãos? Quer moleza? Não seja crente. Desculpa falar isso, mas se você quer moleza, o evangelho não é para você. Moleza é para quem aguenta burdoar, irmãos. Porque nós estamos falando de um homem de propósito, um homem que apanhou muito na vida, e que ele diz: o melhor para mim é estar com Cristo. Esse homem preso, ele vai escrever Romanos no momento da sua maior perseguição, preso. Sabe o que ele vai escrever? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem nos separará do amor de Deus? A angústia, a tribulação, os açoites, a morte, a perseguição. Quem nos separará do amor de Deus? Por amor a Ele, nós somos entregues à morte todos os dias. Romanos capítulo 8, do 31 em diante. Então o evangelho é isso. E Paulo, eu acho lindo esse Paulo, irmãos, porque ele demonstra exatamente o que é ter alegria sem algo acontecendo aqui, de bom. Ter alegria com algemas nas mãos. Ter alegria com as costas feridas. Ter alegria com perdas. Ter alegria com o meu sonho chafurdado na lama. Ter alegria com meus projetos mais uma vez na gaveta. Paulo vai mostrar isso. A alegria nossa não depende de coisas. Depende exatamente de ter o Senhor e estar na sua vontade. Irmão, você sabe qual é a diferença entre nós e aqueles que estão no mundo? É uma coisa bem básica. Qual que é as maiores dúvidas do ser humano? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? São os maiores conflitos da humanidade. Quem está lá fora sabe que se eles têm alguma resposta em relação a isso, eles não têm nenhuma. Não sabem quem são, não sabem o que estão fazendo aqui, portanto não sabem para onde vai. Eles até dizem poeticamente: vamos para a terra, vamos morrer e dali não vamos sair. Mas aqui há um povo que sabe o que está fazendo. Porque quando você encontra o seu propósito de vida, você se encontra em Deus. É quando Pedro fala: tu és Cristo, o Filho de Deus. Aí ele fala: tu és bem-aventurado, Pedro, pois tu és Pedro. Tu és Pedro. Quando você identifica o propósito de Deus na sua vida, você identifica a si mesmo. Deus revela quem é você, para que você está aqui, qual é o alvo da tua vida. Não tenta viver por viver, irmãos, porque isso é fácil. É só acordar, escovar o dente, vai para o trabalho, almoça, janta, vai dormir de novo. É só fazer isso. Mas Deus tem chamado essa geração para um encontro mais pessoal com Ele. Deus tem chamado essa geração para viver o novo de Deus. E o novo de Deus, irmãos, não é você andar como cego. Não, é você saber por que está acordando. É você saber por que você está em um ambiente. É você saber para onde eu estou indo. Louvado seja Deus. Por isso que Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde, Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que essa menina alcança a libertação através de Paulo. Perceba que ela fazia isso há muitos dias. Talvez você tenha enfrentado cenários iguais na sua casa, porque você sente a perturbação, mas você não toma uma atitude.
Paulo perturbado com um elogio. Ele está perturbado com um elogio. Quem aqui se perturba com um elogio? Ele fica sem graça, vermelho, não sabe nem o que responder. Mas se perturbar com um elogio, tem que ser homem de Deus. Esses daí são homens de Deus, filho do Deus Altíssimo. É um elogio tanto, irmãos. Era para falar, essa daí é das minhas. Essa vai sentar num púlpito comigo. Essa semana que vem vai pregar. Deus tem misericórdia, irmãos. Mas entenda, se o diabo não consegue te alcançar com crítica, com perseguição, se prepara que ele vai tentar te alcançar com elogio e bajulação. Tenha certeza disso. Nem sempre, irmãos, inimigos chegam com crítica, às vezes chegam com elogios. Aí você senta atrás da tua casa, e quando você menos espera, você está velando sonhos, velando projetos. Você está ali velando um casamento, porque permitiu que alguém que não era para entrar entrasse na tua casa. Então tenha a visão de Deus, irmãos. Quando perceber um ambiente diferente, fala, peraí, tem algo estranho aqui dentro. Satanás, aqui você não tem vez. Essa casa é do Senhor. É em nome do Senhor Jesus Cristo eu te ordeno que saia. Deus poderoso, aleluia. Se as coisas estão diferentes, irmão, está na hora de você parar e falar, está neutralizado todo o poder das trevas da minha casa. E Deus há de intervir. E esse nem é o problema maior, que a Bíblia vai dizer que Paulo, depois de ter operado através do Espírito Santo a libertação daquela menina, a Bíblia diz que os homens, vendo que a esperança do seu lucro foi comprometida, homens que visam lucro, liberta não, deixa ela sofrendo, porque ela sofrendo, ela sendo oprimida, ela está dando mais lucro do que ela sendo liberta. É o homem que está lá todo dia no bar, bebendo, embriagando-se, fumando e usando tudo de pior ali. Aí o cara do bar vai falar, vai se libertar disso, ele vai falar, porque ele vai ganhando, o lucro dele vai ser comprometido. E a Bíblia diz que esses homens se revoltaram com Paulo, porque isso não é novidade, irmãos. Quando alguém prega a verdade que liberta, há um certo grupo que se revolta, porque a liberdade vai trazer, de certa forma, liberdade. A verdade vai trazer liberdade, e nem sempre isso vai nos favorecer. Nem sempre falar a verdade vai favorecer eu que estou falando. Às vezes vai fechar a porta. Mas sabe o que eu aprendi com Jesus? Se pela verdade a porta fecha aqui, Deus abre outra porta ali. É o que Paulo fazia, fechou aqui, não tem problema. A Bíblia diz que para os judeus Paulo foi impedido, foi rejeitado. Aqui você não vai pregar, Paulo. Em Jerusalém não. Paulo queria tanto, irmãos, parece que era um sonho para Paulo pregar ali em Jerusalém, junto àqueles que ele perseguiu muitas vezes, a ponto de Deus ter um encontro com ele em Atos capítulo 22, e ele em êxtase ouvir Deus falar para ele: vaza daí, porque eles vão te matar, não vão receber o teu testemunho, Paulo. Vai para os gentios, eu tenho um povo novo para você. Aleluia. E é Paulo, irmãos, tá? É Paulo, não é como João, não. Não que eu seja alguma coisa, mas é só para você entender, irmãos, que viver pela verdade de Cristo sempre trará consequências, mas não se importe com isso. Aqueles que são rejeitados na terra serão recebidos no céu. Aleluia. Muitos daqueles que são recebidos na terra, você olha e fala: nossa, olha quanta honra, serão rejeitados no céu.
Eu prefiro continuar sendo rejeitado na terra, irmãos. E naquele grande dia ouvi o Senhor falar: vinde bendito do meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para ti. Porque fosse fiel no pouco, e no muito eu vou te colocar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, nessa noite eu deixo essa palavra para o coração dos irmãos. É uma palavra extensa, teria que ir muito para poder terminar. Mas eu creio que Deus falou conosco de maneira poderosa naquilo que nós necessitávamos nessa noite. Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.